10 países mais corruptos do mundo. A corrupção é um dos males mais devastadores que afligem nações ao redor do mundo, corroendo a confiança pública e minando o progresso. Esses lugares não apenas sofrem com a desonestidade em suas instituições, mas também enfrentam uma crise de justiça social que perpetua a pobreza, a desigualdade e a violência. Nesses países, a transparência é um conceito desconhecido, e os recursos que deveriam beneficiar as populações são desviados para os bolsos de elites insaciáveis. Hoje, vamos ver o ranking dos 10 países mais corruptos de 2024, segundo uma pesquisa feita pela United States News. Prepare-se para uma viagem reveladora através de um labirinto de mentiras, traições e promessas não cumpridas. Número 10. Bangladesh. Classificado como o 10º país mais corrupto do mundo em 2024, Bangladesh enfrenta desafios sérios no combate à corrupção, que afeta suas instituições e o desenvolvimento econômico. Embora o país tenha conseguido avanços notáveis em áreas como a redução da pobreza e o crescimento econômico, a corrupção permanece um grande obstáculo para seu progresso. Historicamente, Bangladesh se tornou independente em 1971, após a Guerra de Libertação contra o Paquistão. Desde então, o país adotou um sistema parlamentar, mas a corrupção enraizada, agravada por golpes militares e instabilidade política, comprometeu a governança. A falta de mecanismos eficazes de fiscalização e a concentração de poder nas mãos de uma elite política contribuíram para a perpetuação da corrupção no sistema público. No cenário econômico, apesar do crescimento de cerca de 6% ao ano nas últimas 2 décadas, a corrupção continua sendo uma barreira para negócios. Investidores enfrentam burocracia e subornos, e o sistema judiciário sofre influência política, o que reduz a confiança no ambiente de negócios. Mesmo com uma classificação relativamente boa como destino para investimentos, 29ª posição, os problemas estruturais impedem que o país alcance seu pleno potencial econômico. A corrupção também afeta diretamente a população, especialmente nas áreas rurais, onde 60% dos bengaleses vivem. Serviços públicos como saúde e educação são impactados pela necessidade de subornos para acesso, exacerbando desigualdades e dificultando o desenvolvimento social. A população de mais de 172 milhões de pessoas depende de um sistema fragilizado, que não oferece suporte adequado devido à corrupção disseminada. Além disso, Bangladesh tem sido refúgio para milhares de refugiados vindos de Myanmar. Embora o país tenha sido elogiado por sua resposta humanitária, a gestão desses campos de refugiados sofre com a corrupção, comprometendo a distribuição de ajuda humanitária e os serviços oferecidos. Número 9. Camboja. Encravado entre Tailândia, Laos e Vietnã, o Camboja, com uma rica história cultural e uma localização estratégica na península da Indochina, tem uma trajetória marcada por conflitos, intervenções estrangeiras e governos autoritários, o que contribuiu para o enfraquecimento de suas instituições ao longo do tempo. O país foi severamente afetado pela guerra e por regimes autoritários, especialmente durante o governo do Khmer Vermelho na década de 70, que resultou na morte de mais de 1 milhão de pessoas devido à fome, doenças e perseguições políticas. Após anos de intervenção vietnamita e um processo de pacificação liderado pelas Nações Unidas, o país estabeleceu uma monarquia constitucional na década de 90. Contudo, apesar dos esforços de estabilização, a corrupção enraizada continuou a prejudicar o desenvolvimento do país. O governo do Camboja é muitas vezes acusado de ser autoritário, com a concentração de poder nas mãos do primeiro-ministro Hun Sen, que está no cargo desde 1985. A falta de alternância no poder e a ausência de uma oposição política forte contribuem para um ambiente onde a corrupção prospera, com pouca transparência ou responsabilização. A economia cambojana ainda é amplamente baseada na agricultura, com o cultivo de arroz sendo a principal atividade. No entanto, a infraestrutura do país é precária, o que limita a produtividade agrícola. O atraso nos sistemas de irrigação
e a presença de minas terrestres remanescentes de guerras anteriores dificultam a expansão das áreas cultiváveis. Além disso, a exploração ilegal de madeira tornou-se um grande problema, contribuindo para o desmatamento acelerado, que está entre os mais altos do mundo. Essa extração ilegal é quase sempre associada à corrupção dentro das instituições responsáveis pela proteção ambiental. Embora o país tenha registrado algum crescimento econômico nos últimos anos, impulsionado principalmente pela agricultura e o turismo, a corrupção em altos níveis afasta investimentos estrangeiros e dificulta o desenvolvimento de setores como saúde, infraestrutura e educação, especialmente nas áreas rurais, onde vive a maior parte da população. A falta de serviços públicos de qualidade agrava as desigualdades e perpetua a pobreza. Número 8. Gana. Gana enfrenta uma complexa combinação de desafios políticos, econômicos e sociais que tem dificultado seu progresso em termos de governança e transparência. Conhecida como a antiga Costa do Ouro, devido às suas ricas reservas de ouro, Gana foi a primeira nação da África subsaariana a conquistar a independência do domínio colonial britânico, em 1957. A história do país é marcada por uma forte influência na região, tanto no campo político quanto econômico. Após conquistar a independência, Gana se tornou um exemplo de reforma democrática na África. O país passou por várias mudanças de governo, incluindo golpes militares, mas desde a década de 1990 estabeleceu uma democracia multipartidária. Jerry Rawlings, ex-líder militar, desempenhou um papel importante nessa transição ao assumir o poder em 1981 e, posteriormente, introduzir uma nova Constituição que restabeleceu os partidos políticos em 1992. Desde então, Gana tem mantido eleições regulares, com o presidente Nana Addo Dankwa Akufo-Addo sendo eleito em 2016 e reeleito em 2020. A economia de Gana é impulsionada por suas ricas reservas de recursos naturais, especialmente ouro, petróleo e cacau, que são as principais exportações do país. Apesar disso, a corrupção é um grande obstáculo ao desenvolvimento econômico, com a mineração ilegal de ouro ameaçando tanto o meio ambiente quanto a indústria de cacau, crucial para a economia. Além disso, muitos ganeses ainda vivem abaixo da linha da pobreza, e o país enfrenta desafios em termos de infraestrutura e fornecimento de eletricidade. Embora tenha recebido apoio do Fundo Monetário Internacional para melhorar a responsabilidade fiscal e estimular o crescimento econômico, a corrupção continua sendo um problema que afeta diretamente o progresso dessas iniciativas. Embora Gana tenha uma rica diversidade cultural, com dezenas de grupos étnicos convivendo pacificamente, o país também enfrenta desafios sociais significativos. Aproximadamente 40% da população vive em áreas rurais, onde o acesso a serviços básicos, como eletricidade e educação, é limitado. Isso tem levado a um fenômeno de migração, com muitos dos talentos de Gana buscando melhores oportunidades na Europa e América do Norte. Outro fator que agrava a corrupção no país é a falta de fiscalização eficaz nas áreas de mineração e exploração de recursos naturais. A extração ilegal de ouro, em particular, é um problema persistente que prejudica tanto a economia formal quanto o meio ambiente. Número 7. El Salvador. O país enfrenta uma série de desafios históricos e sociais que moldaram essa posição, incluindo uma longa trajetória de instabilidade política, desigualdade econômica e altos índices de violência. O menor país da América Central em área, El Salvador é densamente povoado e carrega um legado de conflitos políticos que remontam ao período colonial. Colonizado pelos espanhóis no século XVI, El Salvador declarou independência em 1821 e passou a depender de produtos como índigo e café para sustentar sua economia. A concentração de riqueza e poder nas mãos das elites levou a uma sequência de governos militares, especialmente a partir dos anos 1930, quando o país enfrentou repressão política e instabilidade.
A situação se agravou com a Guerra Civil de 12 anos, iniciada em 1980 entre o governo de direita e guerrilhas de esquerda, resultando em mais de 70 mil civis mortos. Embora a paz tenha sido selada com os acordos de Chapultepec em 1992, a corrupção permaneceu endêmica, com práticas corruptas ainda prevalentes nas esferas públicas. O governo do presidente Nayib Bukele, eleito em 2019, trouxe propostas novas em comparação com as administrações anteriores, focando no combate à corrupção e na segurança pública. Suas políticas de combate ao crime têm grande apoio popular, mas também têm suscitado debates sobre concentração de poder e respeito às instituições democráticas, o que gerou discussões sobre o equilíbrio entre segurança e transparência. El Salvador depende fortemente de remessas de salvadorenhos residentes no exterior, principalmente nos Estados Unidos, devido à escassez de oportunidades locais. A agricultura, antes base econômica do país, perdeu espaço, o que incentivou muitos salvadorenhos a buscar oportunidades fora. O país também enfrenta altos índices de violência, com gangues, conhecidas como maras, controlando áreas urbanas e tornando El Salvador um dos países com maiores taxas de homicídio no mundo. A insegurança é agravada pela corrupção nas forças de segurança e no sistema judiciário, limitando o sucesso de políticas de combate ao crime. Desde 2021, El Salvador se tornou o primeiro país a adotar o Bitcoin como moeda oficial, uma iniciativa polêmica que busca diversificar a economia. No entanto, os impactos econômicos são incertos, e a medida gerou reações sobre a falta de transparência no processo decisório. Além disso, a vulnerabilidade de El Salvador a desastres naturais, como terremotos e furacões, continua afetando seu desenvolvimento econômico e social, incentivando a emigração de muitos cidadãos em busca de melhores condições de vida. Número 6. Myanmar. Localizado no Sudeste Asiático e limitado por Bangladesh, Índia, China, Laos e Tailândia, Myanmar tem uma longa história marcada por conflitos étnicos, pobreza e instabilidade política. Embora habitado por diversos grupos étnicos, a maioria birmanesa domina a política e a economia do país. A formação dos primeiros estados na região remonta ao século II a.C., com o reino de Bagan unificando o território. No entanto, invasões mongóis no século XIII derrubaram o reino, e Myanmar passou a ser governado por reinos e cidades-estados até a colonização britânica no século XIX. Após a independência do Reino Unido em 1948, Myanmar se tornou uma república até que um golpe militar, em 1962, instaurou um regime autoritário que governou direta ou indiretamente por quase 50 anos. Durante esse tempo, o país enfrentou acusações de tortura, abusos generalizados dos direitos humanos e sanções internacionais. O regime militar promoveu políticas de isolamento, que resultaram em décadas de estagnação econômica e repressão política. Em 2011, a junta militar dissolveu-se, abrindo caminho para as eleições nacionais de 2015, que trouxeram Aung San Suu Kyi, vencedora do Prêmio Nobel da Paz, e seu partido à liderança do parlamento. No entanto, o governo enfrentou severas críticas internacionais pela resposta à crise da minoria Rohingya, grupo étnico muçulmano perseguido pelo exército e movimentos nacionalistas budistas, forçando mais de 700 mil Rohingyas a buscar refúgio em Bangladesh. A já frágil situação política de Myanmar piorou em fevereiro de 2021, quando os militares depuseram o governo eleito e prenderam várias lideranças civis, incluindo Aung San Suu Kyi. Desde então, o país mergulhou em uma crise interna, com intensos confrontos entre as forças armadas e milícias civis recém-formadas. Em meados de 2021, mais de 200 mil pessoas haviam sido deslocadas devido ao conflito, segundo a Organização das Nações Unidas. Myanmar é rico em recursos naturais, mas sua economia agrícola é uma das menos desenvolvidas do Sudeste Asiático. A corrupção, aliada ao envolvimento do país no tráfico ilegal de drogas, contribui para essa situação. O cultivo de ópio é uma importante fonte de renda para muitos agricultores,
destacando a precariedade econômica do país. A desigualdade social em Myanmar está entre as mais acentuadas do mundo, com uma diferença gritante entre ricos e pobres. Número 5. Zimbábue. Localizado no sudeste da África, o país é uma nação rica em recursos naturais, mas marcada por décadas de instabilidade política e econômica. Após seu período colonial sob domínio britânico, durante o qual era conhecido como Rodésia, o país conquistou sua independência em abril de 1980, após uma longa e sangrenta guerra civil. Desde então, o país tem enfrentado uma série de desafios que o posicionam na quinta colocação entre os países mais corruptos do mundo. Robert Mugabe, uma figura central na luta pela independência do país, assumiu o cargo de primeiro-ministro em 1980 e, mais tarde, em 1987, tornou-se o primeiro presidente executivo do país após uma mudança constitucional. Durante seu governo, ele foi amplamente criticado por repressões violentas contra opositores políticos e por consolidar o poder de maneira autoritária. Seu governo, que durou até 2017, foi marcado por violações de direitos humanos, censura à imprensa e uma economia em declínio, agravada pela má gestão de recursos e políticas agrícolas desastrosas, como a controversa redistribuição de terras. A remoção de Mugabe do poder já com 93 anos, em um golpe militar, trouxe esperanças de mudança, mas o governo subsequente, liderado por Emmerson Mnangagwa, não conseguiu melhorar as condições políticas e econômicas do país. O país continua a enfrentar altos níveis de corrupção, um sistema judicial fraco e práticas econômicas opacas que prejudicam o crescimento e a confiança internacional. Apesar de sua instabilidade política, a nação é abençoada com vastas riquezas minerais, sendo um importante exportador de ouro, platina e cobre. A agricultura também desempenha um papel fundamental na economia, com o tabaco como uma de suas principais exportações. As Cataratas Vitória, localizadas na fronteira com a Zâmbia, são uma das maiores cachoeiras do mundo e uma atração turística vital para a economia do país. No entanto, a maioria da população continua vivendo em condições de pobreza, com acesso limitado a serviços básicos como saúde e educação. Número 4. México. O terceiro maior país da América Latina está limitado pelo Oceano Pacífico a oeste e pelo Golfo do México a leste. Com uma diversidade geográfica impressionante, o país abriga desde desertos áridos até praias tropicais no Caribe, refletindo os contrastes não só em sua paisagem, mas também em sua sociedade, marcada por grandes disparidades econômicas. A nação é lar de uma das maiores economias da região, com estreitas ligações comerciais com os Estados Unidos, seu maior parceiro econômico. O México tem uma história rica e complexa, sendo o berço de civilizações antigas, como os astecas e os maias. Esses povos deixaram um legado cultural e arquitetônico significativo, visível em sítios arqueológicos mundialmente famosos como Teotihuacan e Chichén Itzá. No século XVI, os espanhóis conquistaram a região e a governaram por 3 séculos, até que o México conquistou sua independência em 1821. Inicialmente, o país foi uma monarquia de curta duração, mas em 1824 se tornou uma república. Hoje, o México é uma república federal composta por 31 estados e um distrito federal, com uma economia de mercado emergente que se desenvolveu significativamente nas últimas décadas. O país é o maior falante de espanhol do mundo e tem uma forte influência cultural na América Latina e globalmente. A indústria cinematográfica mexicana tem alcançado destaque internacional, com diretores e atores como Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro e Salma Hayek, recebendo diversos prêmios globais. O país depende fortemente do setor de serviços, que representa cerca de 2/3 de seu produto interno bruto. No entanto, a manufatura tem ganhado importância, especialmente nas indústrias automotiva e eletrônica, que são grandes exportadoras. O México é também um dos maiores produtores de petróleo do mundo,
e remessas enviadas por mexicanos que vivem nos Estados Unidos somam bilhões de dólares e têm papel vital para muitas famílias. Apesar de sua economia em crescimento, o México enfrenta desafios profundos: desigualdade de renda, baixos salários e falta de oportunidades para as populações indígenas são problemas persistentes. A criminalidade violenta, especialmente ligada com os cartéis de drogas, continua a ser uma preocupação nacional. Em 2017, o país registrou níveis recordes de violência, com crimes como sequestros atingindo taxas alarmantes. A guerra contra as drogas, que envolve tanto forças nacionais quanto internacionais, tem gerado efeitos devastadores em muitas regiões do país, contribuindo para a insegurança e instabilidade social. Número 3. Colômbia. Localizada no canto noroeste da América do Sul, é a nação de língua espanhola mais populosa do continente. Com uma extensão territorial que equivale a cerca do dobro do tamanho da França, o país possui uma localização estratégica, banhado tanto pelo Oceano Pacífico quanto pelo Mar do Caribe. Além disso, faz fronteira com Panamá, Venezuela, Brasil, Peru e Equador, o que reforça sua importância geopolítica na região. No início do século XIX, a Colômbia conquistou sua independência da Espanha, fazendo parte, inicialmente, da Gran Colômbia, um estado que também incluía o Equador e a Venezuela. Após o colapso desse grande território, em 1831, a Colômbia emergiu como um país independente. Atualmente, o país é uma república democrática, com poderes executivo, legislativo e judiciário separados, e sufrágio universal para seus cidadãos. A partir da década de 1960, o país foi abalado por um intenso conflito interno envolvendo o governo, guerrilhas de esquerda e grupos paramilitares de direita, sendo as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia o grupo mais notório. O narcotráfico financiou grande parte dessa violência, o que atraiu atenção internacional. Os Estados Unidos forneceram apoio militar e financeiro ao governo colombiano nessa luta. Em 2016, foi assinado um acordo de paz entre o governo e as Farc, mas o pacto continua a gerar controvérsias entre os colombianos. Classificada como uma economia de renda média alta, a Colômbia está entre as maiores economias da América Latina. O país é rico em recursos naturais, o que molda sua economia, com destaque para as exportações de petróleo, carvão, ouro e café. Além das commodities, setores como têxteis, telecomunicações e o turismo desempenham um papel importante no desenvolvimento econômico. No entanto, apesar do crescimento econômico no século XXI, o país ainda enfrenta desafios. As taxas de desemprego, embora em queda, continuam relativamente altas em comparação com outras nações sul-americanas, e a desigualdade de renda é uma das mais altas da América Latina e do mundo. Número 2. Irã. O Irã, no Oriente Médio, é herdeiro de uma das civilizações mais antigas e influentes da história, o Império Persa, mas, atualmente, enfrenta desafios profundos em seu regime teocrático autoritário, onde a corrupção é uma questão crítica. De acordo com a Transparency International, o Irã é classificado entre os países com maior índice de corrupção pública na Ásia, o que afeta especialmente os setores de energia e infraestrutura. A corrupção, profundamente enraizada no sistema político e econômico, está vinculada à influência do aparato militar e das fundações religiosas conhecidas como boniads. Esses conglomerados, isentos de impostos e supervisionados pelo líder supremo, controlam vastos recursos financeiros e imóveis, sem prestação de contas ao público. Essa falta de transparência facilita desvios e enriquecimento de elites ligadas ao regime. Além disso, o tráfico de influências e o clientelismo são problemas recorrentes. Conexões políticas influenciam nomeações e contratos públicos, dificultando o desenvolvimento econômico e impedindo o crescimento de empresas independentes. O setor bancário também é criticado internacionalmente por práticas opacas que favorecem transferências ilícitas de recursos, principalmente em meio às sanções econômicas que isolam o Irã financeiramente. A história do Irã remonta a mais de 2.500 anos.
a época do Império Aquemênida, que se estendia por vastos territórios da Ásia e Oriente Médio. Devido à sua localização estratégica e recursos naturais abundantes, o Irã sempre despertou o interesse das grandes potências globais, especialmente por suas reservas de petróleo. O Estado moderno iraniano foi fundado em 1925 após a ascensão da dinastia Pahlavi. Durante a maior parte do século XX, o Irã passou por uma série de interferências ocidentais que tentaram moldar sua liderança, resultando na Revolução Islâmica de 1979, que transformou o país em uma república islâmica. A estrutura política do Irã é complexa, combinando elementos teocráticos e republicanos. O líder supremo, atualmente o Ayatollah Ali Khamenei, tem autoridade máxima e é nomeado vitaliciamente pela Assembleia de Peritos. O presidente, eleito por voto popular, é o chefe de governo, sendo Ebrahim Raisi o atual ocupante do cargo desde 2021. A grande maioria da população iraniana é muçulmana xiita, a religião oficial do Estado, e a língua predominante é o persa. Além disso, o Irã é famoso por sua arquitetura imponente, que inclui mesquitas, madraças e palácios. Sua economia é fortemente dependente das exportações de petróleo e gás natural, sendo que o país detém cerca de 10% das reservas globais de petróleo. Entretanto, o país enfrenta diversos desafios internos, incluindo corrupção, tráfico de pessoas e o crescente problema do vício em opiáceos. No cenário internacional, o Irã tem relações tensas com vários de seus vizinhos e é criticado globalmente por seu suposto envolvimento em terrorismo patrocinado pelo Estado. Número 1. Rússia. A Rússia é um país de proporções épicas, sendo o maior do mundo em termos de área geográfica. Sua extensão territorial cobre tanto o norte da Ásia quanto uma grande parte da Europa Oriental, quase dobrando a área do Canadá, o segundo maior país. A Rússia compartilha fronteiras terrestres com mais de uma dúzia de nações, incluindo China e Ucrânia, e possui fronteiras marítimas com o Japão e os Estados Unidos. A história da Rússia remonta a mais de 1000 anos, e boa parte desse período foi marcada por regimes autoritários. A Rússia foi a maior república da União Soviética, formada em 1922. Durante grande parte do século XX, o país viveu sob o regime comunista, que terminou em 1991 com o colapso da União Soviética, quando a Rússia se tornou uma nação independente. Hoje, a Rússia é uma república semipresidencialista, onde o presidente é eleito diretamente e detém amplos poderes. No entanto, o governo russo enfrenta críticas frequentes por ser autoritário e por abusos de direitos humanos. Desde o colapso da União Soviética, a economia da Rússia foi fortemente influenciada por oligarcas, empresários que adquiriram controle sobre vastos setores industriais durante as privatizações da década de 1990. Muitos desses oligarcas mantêm uma relação próxima com o governo e são acusados de manter sua riqueza por meio de práticas corruptas, como a lavagem de dinheiro, evasão fiscal e obtenção de contratos públicos através de redes de influência. O governo russo também é amplamente acusado de corrupção. Em particular, altos funcionários são frequentemente apontados como beneficiários de propinas e enriquecimento ilícito. A falta de transparência no sistema político e a ausência de mecanismos efetivos de prestação de contas agravam o problema. A oposição ao governo, liderada por figuras como Alexei Navalny, tem se concentrado na denúncia da corrupção estatal, acusando o círculo próximo ao presidente Vladimir Putin de acumular fortunas imensas. Navalny divulgou uma série de investigações sobre o suposto enriquecimento ilícito de Putin e seus aliados, incluindo o famoso Palácio de Putin, um complexo luxuoso supostamente construído com fundos públicos desviados. As relações entre a Rússia e o Ocidente têm sido tensas desde a anexação da Crimeia em 2014, que resultou em sanções impostas por diversos países. Além disso, a interferência russa em conflitos internacionais, como na Ucrânia, e alegações de interferência em eleições, incluindo a eleição presidencial dos Estados Unidos em 2016, aumentaram a desconfiança internacional. A Rússia
é uma das maiores economias globais, impulsionada por seus vastos recursos naturais. Petróleo e gás natural são os pilares da economia russa, representando uma parte significativa de suas exportações e produção industrial. Além disso, a agricultura, silvicultura, pesca e manufatura também desempenham papéis importantes. O país também é um dos maiores exportadores de armamentos no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos nesse setor.